Oi, pessoal, como é que vocês estão? Hoje falaremos sobre a ausência paterna e as repercussões disso na vida do filho. E a ausência não necessariamente é a não presença desse pai em casa. Tá? A ausência pode ser desse pai não estar se relacionando, se conectando com esse filho. Então, vamos falar disso, falar sobre os problemas que isso pode desenvolver e como minimizar as consequências disso tudo, tá bom? Meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga, estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma. Nós precisamos pensar nessa dobradinha, né? Pai presente, pai ausente. O que é um pai presente? Não é só a presença física, é a presença de estar conectado com o seu filho, é a presença de enxergar as necessidades do seu filho, afetivamente está vinculado com ele. Porque com o número de separações e divórcios, às vezes o pai ele pode não morar na mesma casa, mas se ele for um pai presente, isso fará toda a diferença para o filho. Tá? A ausência dele, ela pode também existir com o pai morando em casa. Ele fica muito preocupado em prover financeiramente, em trabalhar, mas na verdade afetivamente não se responsabiliza e não se conecta com esse filho. Vamos falar um pouquinho sobre as repercussões disso. Tá? Tem consequências e as consequências são um tanto desastrosas. Então vamos falar um pouquinho sobre a ausência desse pai, que na verdade é sinônimo de omissão e negligência. Então é fundamental para o filho internalizar a figura paterna. Então, se tem uma ausência paterna, ou se essa presença paterna não é qualificada, não é amorosa, não é afetiva, essa criança ela precisa que alguém faça uma função substituta. Tá? Esse alguém pode ser o vô, pode ser o tio, pode ser o padrinho, pode ser um professor. Os estudos apontam que, na verdade, assim, mais do que o laço biológico de importância da função paterna para uma criança, é o estabelecimento de uma sensação de pertencimento e de segurança que esse pai vai trazer. Tá? Pela presença. Então, na ausência dessa figura, mães, cuidadoras, corram atrás, deem possibilidade de que existam figuras que façam esse papel numa função substituta. Essa vai ser a diferença principal no bem-estar do seu filho a médio e longo prazo. Porque, na verdade, o que essa criança precisa? Ela precisa de identificação e afeto. Né? E a ausência disso gera medo, insegurança, incerteza. E tudo isso acaba influenciando negativamente no comportamento dessa criança. Né? Principalmente do jovem, do adolescente. Né? Então, os bons relacionamentos, as pesquisas mostram que quando esse filho tem um bom relacionamento com o pai, tem melhores comportamentos, o desenvolvimento cognitivo dele acontece de uma maneira mais fluida, tem um menor número de sintomas depressivos. Né? A ausência desse pai, ele influencia emocionalmente, influencia a cognição, o comportamento desse filho e pode sim gerar uma carência emocional. Né? Então, o pai ele é imprescindível na fase do desenvolvimento desse filho. Né? A fase do adolescente, ele começa a questionar o que ele quer, o que ele não quer, o que é certo, o que é errado. Tudo aquilo que ele armazenou e guardou quando criança ou apresentou como sintoma de comportamento na escola, muitas vezes ele começa a verbalizar ou ele tem comportamentos destrutivos. Então, assim, algumas coisas que podem acontecer com a ausência paterna, né? Como consequência, consumo de drogas, aumento da ausência de aulas, os resultados no desempenho escolar caem, né? O relacionamento fica frágil com os pais, ele desencadeia um quadro de ansiedade, depressão, instabilidade emocional, ele começa a expressar esses comportamentos e esses problemas. Então, assim, como cuidar? Se você é o pai que está ouvindo esse vídeo, esteja com seu filho, esteja presente com o seu filho.
Então, assim, se você é mãe e está ouvindo esse vídeo, convide o pai do seu filho para estar presente. Encaminhe esse vídeo para o pai do seu filho, né? Se não for possível, valide e crie situações para que o seu filho tenha uma figura paterna substituta. Uma figura coerente, uma figura amorosa, uma figura de autoridade, uma figura que vai ajudar ele a discriminar o que pode e o que não pode, o sim e o não, o certo e o errado. Tá? Isso no desenvolvimento infantil da criança é fundamental, principalmente quando vai para a adolescência. Por mais que o adolescente grite, se quebre inteiro, querendo achar um jeito de funcionar, se ele tem internalizado essa figura paterna, ele volta para o eixo depois. Agora, se ele tem uma ausência total dessa figura, ele fica sem fronteira. Então, pensem nisso. Lembrou de alguém, identificou alguém, reencaminhe, curta, compartilhe, comente. Vou responder todos os comentários com muito carinho. A gente se vê no próximo vídeo.